E aí pessoal, bom dia. Seguindo o nosso terceiro vídeo da nossa sequência explicativa para modelagem de processos erosivos utilizando a equação universal de perda de solos, agora nós vamos definir, como falado aí, os fatores topográficos, né? No caso, o fator LS para perda de solos segundo a equação universal de perda de solos. Então, a gente vai estar de posse aqui do nosso material. Aqui, como vocês podem ver no slide, né, nós temos a equação aqui, conforme o Bertone Lombardi Neto, do LS, em que aqui tem uma constante de 0,00984 vezes C aqui é o comprimento de rampa, elevado ao coeficiente de 0,63, vezes a declividade em percentual elevada a 1,18, se eu não me engano. Aqui. Beleza? Então, a gente posta na nossa base de dados, então nós vamos utilizar o nosso modelo digital de elevação. Como vocês podem ver, eu vou desmarcar a precipitação, né? A gente não vai trabalhar com ela nesse momento. Então, aproximando, está aqui o nosso modelo digital de elevação, variando aqui, aparentemente, né? A gente nunca pode confiar 100% que isso representa a variabilidade do terreno, a gente tem que estar dando uma olhada na estatística da camada, mas de 9 a 1.781 metros, tá? Então, abrindo aqui, a gente vai olhar, botar uma falsa cor aqui, só para a gente ter uma noção. Como é que está a estatística? Está do mínimo para o máximo, tá? Aqui no QGIS tem uma opção aqui que fala estimado rápido, mas se você colocar estimado lento, aqui você vai ter acesso aos valores reais. Então muda um pouco, né? A estatística das camadas aqui já foi de 7 para 2009 metros de altitude, então teve uma abertura, né? Se a gente bota o mais rápido e manda aplicar, esse cálculo mudou de 9 para 1781, certo? E também uma outra forma de você saber a variação dos seus dados na camada é a gente olhar aqui, ó, em informação, nós vamos ter estatística da camada, né? Então aqui tem aqui, ó, máximo 2009, a média e o mínimo de 7 aqui, desvio padrão, enfim. Então a gente tem aqui já uma ideia de como se distribui a questão da elevação no terreno e a gente associa com as cores. Uma outra forma de você avaliar também isso é pelo histograma, que a gente pode calcular. Então a gente consegue perceber como é que é a frequência dos pixels, quais são as altitudes que predominam, né? A gente pode ver aqui que tem uma divisão aqui que a gente não tem uma numeração, mas tem ideia, né? Se for de 100 em 100, né? 100, 200, 300, 400, 500, então a gente tem um valor bem grande aí entre 100 e 200, né? Depois valores aí moderados, que aí pode ir de 250 até 1.200, mais ou menos, metros de elevação. Então a gente tem mais ou menos essa cara da distribuição do terreno. Você pode utilizar o método do histograma para fazer uma renderização também. Aqui eu acho que o mínimo está legal, porque está um ascendente aqui. Aqui você tem um intervalo grande de valores com frequência muito baixa. Então se você quiser fazer essa renderização aqui assim, ó, e mandar aplicar, a gente percebe que tem uma mudança aqui na distribuição dos pixels. Não é o nosso foco aqui, mas a gente está avaliando o contexto ambiental, então é importante ter uma ideia de como se distribui as elevações. Então, para a gente calcular o fator LS conforme aquela equação que a gente colocou, a gente vai fazer o seguinte. Eu já fiz uns testes dentro do QGIS e por conta de ser das versões novas, não ter mais essa continuidade com Saga, você precisa instalar um complemento que é o Saga Next Gen e baixar os binários na página do Saga. E também, mesmo fazendo isso, alguns algoritmos, mesmo feito essas etapas para instalação do Saga, podem dar problema. É mais seguro a gente trabalhar dentro do próprio Saga. Quando você faz a instalação padrão do QGIS, ele cria uma pasta na área de trabalho e nessa pasta a gente consegue acessar o Saga diretamente, tá? Então, a gente vai importar esse dado para dentro do Saga. Lá no Saga, a gente tem forma de calcular o LS direto. Eu vou mostrar para vocês. E a gente vai calcular o L e depois o S, tá? Segundo Bertone Lombardi Neto. O Bertone Lombardi Neto fez esse trabalho para solos ali que você vai ter um percentual de declividade ali que não supera em muitos 9% de declividade. Então essa equação, se você perceber para essa região, se a gente fizer a declividade dela, ela vai passar bastante, vários pontos. Você vê que pela variação, amplitude altimétrica, a gente já vai ter terrenos acidentados aqui na área. E aí tem um modelo europeu, né, que ele já foi feito considerando aí
declividades superiores, até 50% de declividade, que não vamos fazer nesse momento. Por quê? Porque a gente tem algumas etapas a mais a serem feitas. Prometo que a gente pode fazer isso em outro momento, mas para título do nosso projeto inicial, a gente vai trabalhar com esse modelo de Bertone Lombardi Neto, que é um modelo mais simples, mais direto, mais prático para a gente estar executando, ok? Então, nós vamos lá na nossa área de trabalho, aqui está o QGIS, né? E aqui tem o Saga, né? O Saga 9.5.1 no meu caso, vai ter outras versões dependendo da versão do QGIS que vocês instalarem, certo? Aqui eu abri meu Saga já, ele tem essa interface bem simples, tá? Então, para a gente estar importando o nosso MDE para cá, a gente vai fazer o seguinte, a gente vem aqui em cima em File, e ali vai ter a opção de grid. Aqui ele não trata como raster, trata como grid. Então a gente vai mandar carregar. A gente vai procurar a pasta que nós temos no nosso trabalho. Então tem aqui bacias, né, que a gente está fazendo, projeto 3 aula. E aqui, ó, banco de dados, nós temos o nosso MDE bacia. Então quando abrir aqui, ele vai aparecer aqui uma miniatura. Se você não estiver visualizando com miniatura, é só vir aqui em data, thumbnail, tá? E vai aparecer essa figurinha aqui, tá certo? Uma coisa também que tem que falar é essa informação aqui. O Saga ele separa os elementos pelo grid de mesma característica. Então aqui, ó, nós temos esse primeiro valor como sistema OTM, a gente já sabe que isso aqui é o tamanho do pixel, então aproximadamente 30 metros. Esse 2583x e 2877y é o número de linhas e colunas, tá? E aqui esse valor, né, 219.084 e de 7.679.095 seria a coordenada de amarração do nosso grid, né? Então seria o ponto de referência espacial, a nossa coordenada inicial do grid. Às vezes, dependendo do programa, ele utiliza o quadrante noroeste, às vezes o quadrante sudoeste, então vai depender muito aqui. Eu não tenho certeza qual é o ponto de amarração no Saga, mas é esse aqui. Bom, para visualizar o dado, a gente só dá um clique duplo aqui e pronto, já abre. Então a gente já vê o nosso modelo digital de elevação no Saga, bem colorido, né? Eles renderizam bem o histograma, né? Essa barra de cores é bonita. Tem como a gente visualizar o histograma também. Clicando com o botão direito aqui, a gente vem aqui em histograma e ele mostra aquela distribuição que a gente viu dentro do QGIS de uma maneira um pouco diferente. E ele permite você renderizar também, né? Se você puxar e arrastar, né, você pode fazer uma renderização só com uma parte. Isso vai mudar como o MDE também se apresenta. Se a gente vir aqui em mapas, né, clicar aqui, a gente vai ver que ficou bem diferente, né? Mas não é o nosso foco também, então a gente pode mandar estender o histograma de novo para poder retomar, né, as cores iniciais. Então, voltando aqui para o dado. Cadê o histograma? Eu posso estender novamente para tudo, né? Quando a gente coloca aqui, ó, Adjust to Range, né? A gente volta pro anterior. Ele foi até além, né? Então o Saga ele meio que já processa automaticamente aquele percentual de contagem cumulativa, se eu mandar aplicar. Sem mandar aplicar, a miniatura já altera, como vocês podem ver. Então não é essa cor que a gente gostaria de trabalhar, a gente vai lá e... Opa! Então você pode trabalhar de uma maneira que fica melhor para visualizar, como a gente estava aqui anteriormente, tá? Fica à vontade para poder manipular, para poder trabalhar com esses dados. Bom, então, voltando para o nosso mapa, né? Outra coisa interessante também do Saga, que o QGIS não faz, é que você consegue visualizar o valor da célula. Então, quando a gente está com a camada aqui ativa, tem essa aba chamada Settings, e a gente pode vir aqui, ó, cadê? Show Cell Values, tá vendo aqui? Marca esse botãozinho, aí vai aparecer a fonte, que vai aparecer o tamanho, se tem um buffer, que vai ter ali ou a cor da letra. Só mandar aplicar, deixa o default mesmo. Aplicar, quando você for dando um zoom, você vai perceber que aqui algumas células já apresentam os valores de elevação. Então isso é interessante para a gente trabalhar, fazer alguma aula. Eu uso muito, sabe? Então é muito importante. Bom, vamos ao que importa agora nesse momento, que é calcular a nossa L e o nosso S. Então, para calcular o comprimento de rampa aqui, a gente vem aqui em Geoprocessing, né, Terrain Analysis, Channels, perdão, deixa eu ver aqui, eu acho que é Hydrology,
Miscellaneous Slope Length. Desculpa aí, é porque é muito caminho e a gente acaba confundindo às vezes. Então, o Slope Length, ele vai te pedir o quê? Aqui tem uma descrição do que ela faz, né? A gente vai escolher o grid, aquele grid de informação que fica em cima aqui, então ele pode ter mais de uma imagem, então a gente vai ter que selecionar agora a imagem que tem a elevação, então tá o MDE bacia, né? Então ele vai calcular o comprimento de rampa, tá? A gente vai mandar executar. O processamento é super rápido no Saga, tá? Então aqui, ó, se clicar 2 vezes, vai mandar criar um novo mapa e a gente vai visualizar. Fica aparentemente estranho, mas se a gente der um zoom, a gente vê que algumas coisas fazem sentido. Ó. Olha essa área aqui. Então a gente tem aqui essas linhas que parecem caminhos de fluxo, né? Elas são o nosso comprimento de rampa. Então a gente já tem uma ideia, né? Na estatística aqui, se a gente olhar na legenda, aqui então são os comprimentos de rampa que nós temos aqui da nossa área, da nossa bacia. Né? Então é isso para comprimento de rampa. Para calcular o S é muito simples, né? O S é a declividade em percentual, então isso a gente pode fazer dentro do QGIS também, né? Mas já que a gente está aqui, a gente pode calcular aqui também, não tem problema. Né? Já leva tudo de uma vez para o QGIS, então a gente pode vir aqui em Geoprocessing, né? No caso Terreno Analysis, e aqui a gente vai em Morfometria, e aqui tem Slope, Aspecto e Curvatura. Né? Então a gente vai selecionar o nosso grid novamente, o modelo de elevação, a declividade está aqui, vai criar, né? Toda vez que tiver create é porque ele vai gerar aquela informação. Se você colocar outra coisa, por exemplo, se eu botar o slope length, o que ele vai fazer? Ele vai gerar a declividade em cima da camada que se chama slope length. Então eu vou perder aquela informação de slope length para dar lugar à declividade. Não me interessa. Então eu venho aqui em create. Opa, not set. Perdão, eu já fui no lugar errado. Aqui é criar. Aqui a nossa elevação MD é bacia. A unidade aqui está em radianos, tem que ser em percentual. Não se esqueçam, tá, pessoal, de colocar percentual. Ela vai criar o de aspecto automático, então independente, eu não consigo desselecionar, então vamos deixar como criar mesmo. E a unidade aqui está em radiano, eu vou deixar em graus. A gente não vai usar o aspecto, mas é interessante para a gente entender como é que as vertentes estão se distribuindo também, a orientação delas. Então dei OK e já criou rapidamente. Então aqui nós temos a nossa declividade. Aqui já está a distribuição dela em percentual. Como eu disse, vários locais aqui são terrenos bem declivosos. Então, até para o modelo europeu a gente teria problemas, mas como é o modelo que mais se aproxima, seria o modelo mais ideal para a área, para estar trabalhando. Né? Olha só, todos superam 9% com grande facilidade. Somente essas áreas aqui, ó, mais lineares, que normalmente são as áreas de planície fluvial dos cursos d'água de maior ordem. Né? Sim, ó, pode ver. Que áreas que você tem planícies fluviais, elas não têm declividades baixas, são as planícies de inundação. Aqui são áreas de lineamento geológico que também servem de locais para desenvolvimento de cursos d'água natural, então é isso. Tá? Aqui o aspecto, ele vai te dar o quê? A orientação das vertentes. Essa escala de cores não é muito boa, eu não sou muito bom com cores, então assim, fica difícil saber, né, para que lado está indo cada vertente, mas dá para ter uma noção que aqui são valores roxos mais para o quadrante noroeste, né? Enquanto aqui esses valores aqui já são quadrantes mais para o sentido nordeste, leste. Então a gente vê que realmente existe essa orientação aqui. Tá? Eu não vou usar essa camada de aspecto, só vou usar comprimento de rampa e declividade. Então para exportar, eu exporto um de cada vez. Então eu clico com o botão direito em cima do comprimento de rampa, mando salvar como, tá? E aí eu vou lá na minha pasta do meu arquivo, então eu vou lá em bacias, projeto aula, eu vou botar como slope length. Eu não gosto de deixar espaço, tá? Caractere especial, então coloco um underline aqui no meio, tá? E aqui, antes de salvar, muita gente salva direto. E aqui salva como Saga Grid Z, entendeu? É um formato do Saga. E para alguns processamentos QGIS, eles não vão ser reconhecidos ou não executados corretamente. Então, a gente seleciona como GeoTIFF. Tá, então beleza, agora sim até apareceu o fator R que a gente tinha feito, né? Então salvei. Mesma coisa para declividade, botão direito, salvar como. Mudem sempre, tá automático já para GeoTIFF. E aqui o slope é um nome único, então tá ok, vou colocar aqui. A gente já sabendo que a gente só vai trabalhar com ele em percentual. Todas as etapas necessárias aqui no Saga não vão ser precisas, então eu posso fechar direto, sem problema. E ok, fechei tudo.
voltando para o nosso QGIS, então a gente vai importar os nossos dados matriciais pelo nosso navegador. Então, se você sabe onde está tudo certinho, é só vir aqui, né? No meu caso, eu sei que eu só venho na nuvem, né? Porque eu estou trabalhando com 2 computadores, o notebook é esse computador aqui de casa. Então eu vou em OneDrive aqui, geoprocessamento, bacias e aula. Então tá aqui nosso slope, clique duplo, slope lento, clique duplo. Toda vez que eu jogo para o QGIS, vai ficar em preto e branco mesmo, tá? O QGIS não renderiza automaticamente igual o Saga, então para fazer isso a gente já sabe. Eu vou lá, simbologia, falsa cor, vou botar o espectral mesmo, já está aqui como padrão, só vou inverter porque declividades maiores eu gosto de cores vermelhas. A Embrapa usa tons de verde pro vermelho, então aqui em todas as cores vocês também podem trabalhar aqui, ó. Red, yellow, green, tá? Então é verde pro vermelho pro verde, então tá aqui dessa forma. E manda aplicar, mínimo pro máximo. Vocês veem que a renderização não fica muito legal, né? Comprimento de rampa. Vamos olhar o histograma. E olha só, realmente, né? Ela tem um comportamento exponencial, né? Então a gente não tinha que colocar um log aí, né? Se eu der um zoom aqui, então tem valores mínimos até no máximo aqui, ó, 300 já tem uma frequência muito baixa. Então se eu colocar aqui onde começa a declividade ficar da rampa aqui ficar menor da nossa frequência, eu vou lá e coloco aqui 254, beleza. E dou OK, ó, já mudou a distribuição das cores. Só dou aproximando, ó, tá bem melhor para visualização, para compreender esse mapa aqui. E para declividade, vamos lá calcular o histograma só para ver. Vamos ver como é que o QGIS vai abordar a renderização. Então vou botar falsa cor, mandei aplicar, também da mesma forma, né? Provavelmente por conta daquele efeito. Então a gente vem em histograma aqui. Eu nem perco tempo, né? Eu já vi que a declividade ela está diminuindo aqui, ó. Então já coloco. Então, até 110 graus percentual, perdão. E renderizou bem pra caramba, ficou bem contrastado. Então é isso. Só para visualização, tá? Não vai ter nenhuma implicação para o nosso trabalho. Então agora nós vamos calcular o nosso fator LS aplicando aquela equação. Então a gente vai utilizar a nossa calculadora raster. Calculadora raster, vocês já vão direto salvar esse arquivo na pasta que a gente está desenvolvendo o projeto. Então aqui na frente, esses 3 pontos. A gente vai procurar aqui, geoprocessamento, no meu caso, né? Bacias, projeto aula. Então vou botar aqui, fator, underline, ls, maiúsculo. E a gente vai aplicar aquela equaçãozinha do Bertone Lombardi Neto. Tá aqui a equação, que é esse valor aqui, 0,000984 vezes comprimento de rampa elevado a 0,63 vezes declividade elevada a 1,18, tá? Então gravem essa fórmula para a gente estar executando, tá? Então é 0,000984 vezes, eu gosto de escrever direto para não esquecer, ó, vezes C elevado a 0,63 vezes D elevado a 1,18. Ah, beleza, professor. E agora? Você seleciona só a letrinha, tá vendo? Eu gosto de fazer assim que é mais fácil para me organizar. E aí eu vou procurar o comprimento de rampa. Cadê o comprimento de rampa aqui? Então aqui é o slope length. Então clique duplo já substitui aquela letrinha. Vou lá, seleciono o D agora, que seria a declividade, e vou procurar o slope. Então, cliquei e substituiu. Então, aqui está a fórmula aplicada. Aqui te dá a informação que a fórmula está válida. Lembrando que no QGIS, o separador decimal para algumas operações, igual na calculadora raster, é ponto, tá? Muita gente faz com vírgula. Professor, está dando errado. Vai estar dando errado porque você está usando vírgula. Então, fique atento a isso também para não cometer esse equívoco. Então, dando um OK. Pronto, aqui está definido o nosso fator LS. Ele lembra a declividade, ele está um pouquinho diferente. Vamos lá, vamos ver o nosso da simbologia falsa cor, né? Vamos colocar aquele espectral vermelho para azul para não ficar parecido com o comprimento de rampa ou com a declividade. Eu vou inverter, deixar o vermelho para maiores comprimentos de rampa. E antes de renderizar, vamos ver pelo histograma.
Então se concentra aqui, era como esperado mesmo. E a gente tem valores aqui, ó, se distribuindo. Então a gente vai marcar para aqui, mais ou menos. Então aqui tá nossos comprimentos de rampa. Então nós temos aqui maiores, menores comprimentos de rampa. E é isso, pessoal. Nesse momento, eu acho que a gente tem que analisar os dados, né? Esses valores aqui são valores adimensionais, tá? 0,432, porque isso é um fator, né, da equação universal de Petzolles. Isso não é uma grandeza, como o próprio comprimento de rampa que a gente tem aqui, que é em metros, ou a própria declividade, que é em percentual. Então, feito o cálculo do LS, a gente já tem a erosividade da chuva, a gente já tem o fator LS, e vai faltar apenas para a gente agora o que? A erodibilidade do solo e também o CP, né, que é conservação, e a práticas conservacionistas, que é o P, e a cobertura, que é o C. No mais, a gente encerrou mais essa etapa. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá? E é isso, eu vou parar por aqui. E a gente, próximo mapa agora, a gente vai trabalhar com a erodibilidade do solo. Se der, a gente coloca o CP junto, tá? Porque são etapas iguais, similares no processamento. Então é isso, pessoal. Valeu. Até mais. Falou.